Meus irmãos, livro do Êxodo de Israel, capítulo 14, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém, meus irmãos? Nada melhor do que, numa sexta-feira do clamor, nós falarmos acerca do que é clamar. Ou falarmos acerca do que é clamor nesta noite. Esse texto lido nesta noite, narrado neste livro do Êxodo capítulo 14, é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, até porque todos conhecem essa história, até pessoas que não são evangélicas ou pessoas que não têm fé em Deus conhecem essa história, porque esse relato ou este fato, ele ficou evidenciado sobre toda uma nação, sobre todo um povo. Há aqueles que queiram desmentir, há aqueles que queiram provar à luz da arqueologia, mas uma coisa é certa, e isso eu acredito, eu não duvido da capacidade do nosso Deus operar. Amém, meus irmãos? Eu não duvido da capacidade do nosso Deus de intervir por nossa causa, de intervir ao nosso favor, de se levantar do seu trono em benefício daquele que o clama, em benefício daquele que ora, que pede, que se ajoelha à sua presença, colocando diante dele a sua solicitude. Eu não vejo dificuldade disso. E acredito até que Deus faz muito mais. O nosso irmão Jackson falando aqui, nós, muitas vezes, boa parte dos crentes não conhecem ou não entendem o poder que tem a oração. E isso é a mais pura verdade. Eu posso dizer nesta noite, em meu breve relato, que a oração, ela abre as portas do céu. O crente que se põe de joelho para orar a Deus, ele cria em primeiro lugar um relacionamento com Deus tão importante, aleluia, que quando ele fala, os céus se movem para ouvir a sua voz, aleluia. Quando o crente ele passa a colocar-se de joelho, ele estabelece uma comunhão, estabelece um relacionamento. Interessante que a oração, ela é como que a gente tivesse fome. Quanto mais a gente come uma comida boa, temos vontade de repetir o prato. E a mesma coisa é a oração. Quanto mais você se dedica um tempo em orar, mais você sente a necessidade de buscar a Deus em oração. Aleluia! Mais temos vontade de se aproximar de Deus em oração, irmãos. E isso é bênção. Interessante que é importante entender que oração não é monólogo. E muita gente acha que a oração é só monólogo, só a gente fala. Mas a oração também tem a hora de deixar Deus falar. Tem a hora de nós nos calarmos para ouvir o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Interessante que quando falamos de oração, nós poderíamos falar nesta noite de diversos tipos de oração. Mas aqui no livro do Êxodo, o autor deste livro, Moisés, ele deixa bem claro que naquele momento de angústia, ou até melhor, naquele momento de peleja, ele clamou a Deus. Logo podemos falar que um estilo de oração, ou um tipo de oração, é a oração de clamor. Mas o que seria a oração de clamor? Normalmente a oração de clamor é a oração de grito do necessitado. É aquela oração que você ou grita ou você morre. É aquela oração ou que você grita expressando o que está acontecendo, ou você não tem mais para onde sair. Não tem aquele momento que você está em casa e às vezes o filho está trelando e você já falou 1, 2, 3 vezes e daqui a pouco você faz: calma, menino! E ele se arreganha os olhos e fica espantado. Minha mãe falou muito sério agora. A mesma coisa é o clamor. O clamor é você gritar para Deus.
É você expressar para Deus de forma mais audível possível. Não que Ele não escute quem ora em silêncio ou quem ora em voz baixinha. E nós vamos falar sobre isso. Não, Ele escuta. Mas a oração de clamor é como se você estivesse falando: Deus, é até aqui eu não aguento mais. Aleluia, aleluia. E parece que Deus, quando Ele vê que o crente está orando assim, Ele se levanta do trono. Aleluia. E Ele vem em favor. Interessante que nós olhamos para essa história e Moisés fala: não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E ele continua: o Senhor pelejará por vós. E no versículo 15, agora já não é mais Moisés falando, e sim Deus: Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. É como se Deus, em outras palavras, estivesse falando: Moisés, eu ouvi o teu clamor. Moisés, eu ouvi o grito de Israel. E a minha ordem é que vocês não parem, é que vocês marchem. Aleluia. Que vocês sigam em frente. E talvez alguém esteja dizendo assim nesta hora: mas tem um mar na frente. Interessante que o meu Deus, Ele abre mar. A Bíblia fala que quando Deus fala a Moisés, Moisés prepara o povo e diz: olha, vede o livramento do Senhor. E a Bíblia fala que Deus dá ordem a Moisés que Moisés toque com o cajado nas águas. E a Bíblia fala que desce um vento oriental a ponto de dividir as águas do Mar Vermelho em duas partes ou em duas bandas. E o povo passa aos pés enxutos. E do outro lado, a Bíblia fala, no livro de Êxodo, capítulo 15, que eles começam a cantar a Deus cânticos, exaltando o livramento do Senhor. O que eu acho lindo desta passagem é que nós vemos o livramento de Deus mediante uma posição de clamor, em meio a uma posição de oração. Eu não sei o que você veio buscar a Deus desta noite. Eu não sei o que você veio pedir ou falar a Ele, mas uma coisa eu sei, que você tem resposta da parte de Deus. Se o tempo de Deus for para acontecer hoje, acontecerá hoje milagre de Deus na tua casa. Se for necessário acontecer hoje intervenção de Deus, acontecerá hoje intervenção de Deus, porque o Senhor ouviu a tua oração e o teu clamor chegou diante de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, oração de clamor. Mas existem muitas outras formas de orar. A Bíblia fala de uma mulher por nome de Ana, livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 12. A Bíblia diz 13. A Bíblia diz que, porquanto Ana orava só no coração, falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. E ele lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma, oh glória, derramando a minha alma perante o Senhor, aleluia. Quando eu olho para esse texto de Ana, eu entendo que isto é uma oração de súplica. Aquela mulher estava suplicando um milagre a Deus, oh glória. Nós acabamos de ver a oração de clamor. O que é a oração de clamor? É o grito do desesperado. É o grito de socorro. E agora a oração de súplica é aquela oração que você já não tem mais força nem para falar. É aquela oração que você só tem forças para mover os lábios. E talvez quem esteja dos lados não entenda, diz: rapaz, como o profeta ele disse, essa irmã, esse irmão, fica tanto tempo de joelho, a gente não escuta uma palavra saindo da boca desse crente. É porque é oração de súplica. É oração de derramamento. É oração de estar aos pés do Senhor, entregando aquilo que você mais precisa. Aleluia.
Interessante que Ana diz, olha, a tua serva é atribulada de alma. Interessante que quando fala atribulada de alma, em outras versões nós vamos ver ela falar, a tua serva é angustiada de alma. A Bíblia fala que Ana passava por os maiores desafios da sua vida. Desafio este, da qual ela não podia dar filhos ao seu marido. Porém, a outra esposa de seu marido, as irmãs sabem da história por nome de Penina, ria de Ana. Castigava Ana, dizendo que ela era uma mulher frutífera e Ana, por ser estéril, era amaldiçoada, conforme a tradição da lei judaica. Mas a Bíblia fala que Ana não recorreu a nenhuma outra pessoa, a não ser em oração. Crente que ora, ele sabe que não pode trazer ou buscar solução em outras pessoas, a não ser em Deus. Como eu falei anteriormente, a oração nos liga a Deus num vínculo de relacionamento, num vínculo de estarmos próximos, estarmos juntos. E quem tem um vínculo e um relacionamento com Deus não precisa buscar socorro em ninguém. Já dizia um hino antigo de Osés de Paula, não conte a sua história a ninguém. Às vezes tem crente, irmãos, que não recebe vitória, porque onde ele chega, meu irmão, minha irmã, e conta a sua história de vida, conta o seu lamento. Não estou dizendo que seja errado, estou dizendo que tem um momento certo para isso. E fica ali se lamentando, chorando. E às vezes é necessário contarmos só para Deus a nossa história. Às vezes as pessoas até sabem o que está acontecendo, mas você fica calado, fica calada, não conta. Uma coisa eu sei, certamente Deus ouvirá e responderá. Até porque, irmãos, se Deus não responder a oração de crente, nós não estaríamos aqui nesta noite. Quantos de nós nesta noite fomos frutos de oração de alguém que passou em nossa vida? Aleluia! De nossos pais, de nossos cônjuges, de nossos companheiros ou companheiras, ou até mesmo de um irmão de igreja, de uma companheira de trabalho. Alguém orou por nossa vida e nós estamos aqui. Então entendemos que à luz da Bíblia e à luz da experiência, a oração é respondida. Aleluia. E a oração de súplica é a oração que envolve sentimento. É a oração que você se põe a derramar diante de Deus. Agora eu já não tenho forças para gritar. Mas eu só tenho agora condições de chorar. Então chore na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele atua como aquele que está ao nosso lado, como ajudador, como consolador. Eu fico nas minhas imaginações do texto bíblico, olhando para este contexto e imaginando. Sabe aquele momento onde só corre as lágrimas dos olhos? Eu acredito que o Espírito Santo chega diante de Deus e faz, Senhor, olha a lágrima dela. Isso aqui que eu trouxe em minhas mãos é a lágrima dela, é a lágrima dele. Ele está orando, está suplicando, Deus. Atende ele, atende ela. Aleluia. Deus tem resposta para a oração de crente nesta noite. Oh, glória a Deus. Às vezes é a oração de súplicas, a oração de amargura. Mas Deus entende coração amargurado. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mas vamos ler aqui, 25, diz assim: porque uma mulher cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos
debaixo da mesa comem das migalhas que caem das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha a deixado. Aleluia. Interessante que o evangelista em Marcos faz questão de falar uma mulher que lhe rogava. E o que é a oração? Ou o que é rogar a Deus? Rogar a Deus é como se você estivesse pegando o clamor e a oração de súplicas, juntando elas em uma mesma oração. Aleluia. É como se você estivesse falando: Deus, não aguento mais. Eu não sei mais para onde ir, mas com a alma angustiada. Aleluia. É rogar a Deus, é dizer para Deus: Senhor, já não aguento, mas tu conheces o meu coração. Oh, glória, aleluia, aleluia. A Bíblia fala que Jesus, olhando para aquela mulher, aí ele faz uma paráfrase, dizendo: olha, mulher, não é bom pegar o pão e lançar aos cachorrinhos. É bom que primeiro os filhos se fartem, estejam cheios. Ou seja, em outras palavras, eu não estou aqui para servir a você. Mas Jesus estava falando aquilo não para aquela mulher, mas para ensinar aqueles que o seguiam, os seus discípulos, dizendo que ele veio para socorrer a todos que o buscam. Aleluia. Quantos vieram buscar Jesus nesta noite? Aqui levanta a sua mão. Receba da parte de Deus vitória dos céus nesta noite, porque Ele está atento para todo aquele que veio buscá-lo. Aleluia. E aquela mulher muito humilde, ela fala: Senhor, mas nós comemos a sobra que cai da mesa. Os cachorrinhos se alimentam da sobra que cai da mesa. Jesus olha para aquelas palavras e diz: tamanha fé não vi em Israel. Vai, mulher, porque a tua filha já está liberta. Sabe o que eu acho lindo? Jesus não precisa ir até o lugar do problema. Jesus não precisa ir até o lugar de atribulação, não. Só basta Ele dar uma ordem. Só basta sair uma ordem ao teu respeito nesta noite. Oh, glória! Parece que eu estou vendo nesta noite os céus abertos para este lugar. E a ordem do céu saindo, a ordem do céu saindo, a ordem do céu saindo. Interessante que a Bíblia fala de um homem muito importante, um centurião romano, que vai até Jesus e constrange ele ir à sua casa. E Jesus diz: olha, não precisa ir à tua casa, vai, porque o teu servo já está curado. Aleluia. A ordem saiu a respeito deste negócio. Eu não vou dizer para você que eu sei, porque o Espírito não me revelou. Mas uma coisa arde no meu coração nesta noite. A ordem já saiu a respeito deste negócio. Oh, glória. Se você quer, pega a palavra. Recebe. Recebe. Se a ordem saiu, leva para casa a ordem. Aleluia. E quando você menos esperar, gente, nem precisou. Nem precisou Jesus vir. Nem precisou ir buscar fulano. Nem precisou. Já aconteceu o milagre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem uma história, eu lembro-me aqui, muito vagamente, mas eu entendo o conteúdo, ou seja, a mensagem que ela quer reproduzir. Uma mulher muito amargurada num ciclo de oração, ela tinha deixado a sua filha enferma em casa. E ela dizia em sua oração: olha, Jesus, a minha casa é aquela casa velhinha do fim da rua. Aquela casa que tem portas de madeira, janela de madeiras, feita de barro. O telhado é de capim. Mas é uma casa arrumadinha, Jesus. Isso ela orando no círculo de oração. Mas é uma casa arrumadinha, Jesus. É uma casa limpinha.
Olha, Jesus, se tu quiseres ir lá agora e curar a minha filha, a chave está debaixo do tapete da porta da sala. O Senhor pode pegar a chave, entrar na minha casa, curar a minha filha. Interessante que quando aquela mulher orava, algumas pessoas que ouviam aquela oração riam, dizendo, até parece que Jesus não sabe onde ela mora. E até parece que Jesus precisa pegar a chave da casa dela para entrar. Que coisa mais sem lógica, que coisa sem entendimento. E aquela mulher ficou naquela oração. E quando ela volta para casa, encontra a sua filha brincando. A sua filha muito alegre. E ela diz, filha, que bom que você está boa. Que bom que você se recuperou. Aí ela disse, foi mamãe. Foi o médico que a senhora mandou vir aqui. Oh, glória a Deus. Ele chegou todo de branco. E ele disse, eu vim. Porque a sua mãe disse que a chave estava debaixo do tapete. Aleluia. Não te preocupa se vão rir da tua oração. Não te preocupa se vão rir da tua história. Abre a tua boca. Ora a Deus. Clama. Suplica. Roga a Ele nesta noite. Oh, glória. Aleluia. Não te incomoda. Aleluia. Tem gente que diz, eu não oro porque eu acho que eu não oro bonito. Não se preocupe, ore com o coração voltado para o céu. Ore com o coração sincero. Uma oração que busca a Deus, tocar no céu. Oh, glória a Deus. Não precisa ter palavras aveludadas. Não precisa ter palavras bonitas para falar com Deus. Sabe por quê? Porque Ele te entende do jeito que tu é. Talvez eu não te entenda como você é. Talvez eu não entenda, talvez os palavreados que você use, talvez eu não entenda, mas Deus te entende, aleluia. Ele conhece a tua forma de falar com Ele, aleluia. Então fala, então abre a tua boca e busca o céu em oração. Porque uma coisa eu sei, Deus marcou encontro nessa sexta-feira para dizer para você que vale a pena orar. A oração nos traz experiências com Deus. Às vezes experiências até de mistérios, de segredos. A Bíblia fala que um rei se levantava contra Israel. Segundo os Reis, capítulo 3, se não me falha a memória. Um rei planejava ir contra Israel em guerra. E toda vez que o rei planejava ir contra Israel, Israel estava diante daquele rei já preparado para a batalha. E o rei dizia, tem um traidor aqui entre nós. Alguém está revelando para o rei de Israel tudo aquilo que estamos tramando da peleja. Aí a Bíblia fala que um servo daquele rei olha para ele e diz, não, meu senhor. Lá em Israel tem homem de Deus, oh glória. Eu quero dizer, meu rei, que tudo que o Senhor fala em secreto na tua câmara, o Deus de Israel revela o profeta, aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, Deus quer te revelar segredos do céu. Deus quer te falar e abrir os teus olhos espirituais para tu entender o rolo do céu. Mas é necessário buscar Ele em oração. É necessário buscar Ele insistentemente em oração. Oração não adoece crente. Oração não mata crente. Oração não deixa crente confuso. Oração deixa crente fortalecido. Aleluia. Aleluia. Tem muito crente hoje querendo buscar Deus através de profecia. Não, é errado. Até eu gosto também, pastor Francisco, de ouvir uma profecia. Eu, glória. Quem não gosta? Eu gosto. Mas Deus, Ele quer falar contigo. Aleluia. Ele não quer se utilizar de canais para falar contigo. Ele quer falar contigo lado a lado. Eu lembro-me, agora há pouco, recentemente, eu estava em umas indagações com Deus.
falando, Deus, eu vou para o culto hoje, Senhor. Usa alguém para falar comigo naquele culto. A gente fala assim, né? Usa alguém, Senhor. Levanta um vaso lá naquele culto para falar comigo hoje. Eu quero uma resposta tua. E eu fiquei naquela peleja, naquela oração. E eu ouvi uma voz como a minha que estou falando agora, nesta noite. E ele dizia assim para mim: não preciso usar ninguém para falar contigo. Oh, glória. Porque eu mesmo, quando quero, desço e falo contigo o que eu quero falar. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus quer ter essa experiência com todos nós. Aleluia. Ele quer falar contigo ombro a ombro, lado a lado, oh glória. Ele não quer, ele não precisa, até melhor dizendo, ele não quer precisar se utilizar de outros meios para falar com você. Porque ele já fala através da sua palavra e ele fala através do contato direto que tem com você. Mas às vezes nós estamos buscando Deus em movimentos que às vezes Deus nem está. Em ocasiões que Deus nem está se manifestando. Eu lembro do profeta Elias. A Bíblia fala que o profeta Elias estava angustiado na caverna. E disse que veio um tornado, veio um furacão e disse, pronto, Deus vai falar comigo no meio do redemoinho. E Deus não falou com ele. Mas a Bíblia diz que depois veio uma brisa suave, e naquela brisa suave, a voz de Deus se revelou a Elias. Aleluia! Tem gente buscando Deus de forma errada. Deus, ele quer ter contato contigo, ele faz questão de se relacionar contigo. Aleluia. E falar contigo. Como diz nosso presbítero, ele faz questão de hablar contigo. De dizer para você o que ele sente. De dizer para você o que ele quer fazer contigo. Oh, glória. Estou concluindo a minha reflexão nesta noite. A história nos conta que entre a década de 80, uma mulher muito poderosa, ela governou a Inglaterra, Margaret Thatcher, considerada a dama de ferro da Inglaterra, a primeira ministra mulher daquele país. E aquela mulher vivia em meio a conflitos, inclusive a Guerra Fria entre Estados Unidos e a Rússia. Em uma certa ocasião, ela disse, olha, eu prefiro todos os canhões da União Soviética apontados para o Reino Unido, do que um único crente de joelho em oração, falando com Deus. Aleluia. Será que aquela mulher sabia ou entendia o peso do poder da oração? Esse peso e esse poder está diante de nós nesta noite. Você tem acesso a este poder. Você tem acesso a esta oração. Só basta você buscar a Deus. Só basta você se dirigir a Ele. Seja em oração de clamor, seja em oração de súplica, seja em rogando a Deus. Mas basta você buscar a Ele. Porque isto já nos foi garantido. Isto já nos é imputado. Oh, glória! Só basta buscar. Qual é a receita? Buscar. Se eu falasse nessa noite, ó, lá em cima, perto da estação, tem uma bolsa de dinheiro. Quem chegar lá, pega. Um bocado de gente ia sair correndo. Oh, glória a Deus. Eu acho que até eu, né? Mas a oração está disponível. Não é para quem chega primeiro. Não é para quem chega em último. É para quem quer buscar. Nessa noite, neste culto pertinente ao clamor, se você veio buscar, uma coisa eu sei, você levará a resposta de Deus através da sua oração. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.